Agora. Agora E aí, sim. Lua? E aí, amiga? Vamos nós? Tá me Bora ouvindo lá. bem? Tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem? Tô, super. Primeiro eu quero falar que eu acho super importante ter um painel com duas mulheres pretas, gordas, falando sobre esse processo de criação, né, na internet, que é um espaço que eu acho que de fortalecimento, onde a gente pode ser ouvida, falar das nossas coisas, mas que também é um espaço muito doloroso, que é um espaço de propagação de ódio. Né? Então, muitas vezes a gente está ali se expondo e recebendo muita cacetada apenas pelo fato de ser quem somos. Então, eu quero celebrar. É muito bom olhar e me reconhecer em você, porque eu sou, além de estar aqui como uma criadora, eu quero dizer que eu sou muito sua fã e eu consumo muito o seu conteúdo, desde o Bom Dia, do até os seus vídeos que me fazem refletir e que me fortalecem, porque várias vezes as coisas que você fala são coisas que eu vivencio no meu cotidiano. Então, quero aproveitar a oportunidade para agradecer e dizer o quanto que você é necessária nas redes sociais. Nossa, eu não estava preparada, não. Não tô nem com roupa para isso, mas vou retornar dizendo que Maíra Azevedo, te amar. Conheci primeiro como uma pessoa que fazia vídeos sobre relacionamentos nas redes, e foi aí que eu comecei a gostar do que você postava. E eu trago muito assim na minha fala, converso sobre isso, sobre o fato de ser uma mulher que aos 32 anos nunca teve um relacionamento de fato, então que vivo de uma forma bastante presente a questão da solidão da mulher negra, e sempre te acompanhei com um sentimento de que a gente pode aprender até mesmo com essa própria solidão, até mesmo não tendo ainda vivido um relacionamento de fato. Porque eu acho que nesse quesito, né, todas as questões que nos atravessam, elas inevitavelmente trazem a questão racial. Isso para a gente é muito forte. Então, isso vem no nosso discurso e isso vem muito forte no seu discurso. Mas o fato de você, Maíra Azevedo, te amar, conseguir falar sobre assuntos que são delicados, sobre assuntos que a gente precisa discutir, mas conseguir trazer isso com uma irreverência, sem dúvida, esse é o seu diferencial. E eu acho que essa é uma das suas maiores marcas. Então, vamos falar de conteúdo e vamos falar sobre como os nossos conteúdos eles conversam, né? De alguma forma. Você quer falar primeiro? Você quer começar a falar da nossa Pode vivência nesse falar. momento? Posso ir? Pode falar. Então, Pode vamos falar. lá. A gente está tendo que adaptar, de alguma forma, o nosso jeito de comunicar na internet, nas redes sociais. Mas uma coisa que eu quero deixar nítida aqui é que nós duas, por termos uma. A gente começou a se conhecer pelas redes, mas depois isso veio para a nossa vida. A gente começou a perceber como é possível a gente trocar nas redes também. Ano passado, é interessante trazer essa experiência, que ano passado eu moro no Rio de Janeiro, Maíra mora em Salvador. Ano passado eu estive muitas vezes em Salvador, a trabalho, e a gente começou a perceber que as pessoas gostavam dessa forma como a gente trazia as nossas diferenças, inclusive. Então, a gente cria o nosso conteúdo espontâneo, diário, mas a gente foi trazendo as nossas diferenças para as redes sociais também. E tem uma brincadeira que a gente fazia, a gente começou a malhar juntas, e no momento de malhação, a gente acordava cedo para malhar, porque Maíra é uma pessoa que acorda cedo. Eu tenho uma dinâmica completamente diferente. E a gente conseguia ver, enxergar, e muita gente mandava mensagem para a gente sobre isso, que era essa brincadeira que a gente fazia sobre o bom humor e o mau humor matinal. E até isso se torna conteúdo. E o que eu acho que é legal da gente destacar é como quanto mais verdade a gente traz, e trazer verdade não significa que a gente está expondo os nossos segredos, porque eu acredito muito que nas redes sociais a gente tem que mostrar aquilo que a gente quer que as pessoas vejam. Então, ninguém precisa consumir o íntimo que a gente ainda não está afim de mostrar. A gente tem que botar na rede o que a gente está afim de mostrar. E o que a gente consegue trazer como verdade não significa que essa verdade é uma verdade absoluta, porque essa é a nossa verdade. E, sem dúvida, eu acho que nós somos dois exemplos de pessoas que são muito reais
esse é um dos elogios, não sei se pode se considerar elogio ou não, mas é uma das características que as pessoas comentam muito comigo, assim, né? Essa coisa de, você é muito gente da gente. Você recebe muito esse tipo de comentário também, amiga, de ser Demais, mas muito eu acho, gente da amiga, que gente? recebo muito, mas eu acho que eu sempre levo essa coisa de ser o gente da gente, é porque a gente tem a cara da maioria da população. A gente é mulher, preta e gorda. E a maioria da população brasileira reflete a nossa cara. E que, por muito tempo, a gente não era vista. A gente não era vista nem como consumidora, nem como produtora de conteúdo. Então, eu acho que toda vez que alguém me fala, eu gosto de você porque você é muito eu entendo que é alguém que olha para mim e se reconhece. Eu costumo dizer que o que fez, né? E ao mesmo tempo, eu costumo dizer que a gente também não bomba, porque ainda que a gente tenha números consideráveis, nós não somos fenômenos da internet exatamente porque nós somos quem somos e porque falamos das coisas que falamos. A internet ainda é um espaço dominado por homens brancos cis, né? Então, e logo depois, a internet reproduz a pirâmide social. E logo depois dos homens brancos cis, vem as mulheres brancas cis, depois os homens pretos e depois as mulheres pretas. E aí, quanto mais interseccionalidade, menor será o número de pessoas que acompanham o trabalho. Então, toda vez que alguém me fala isso, que você é muito gente da gente, eu gosto de você porque você é real, é exatamente porque a gente está falando ali, nós somos mulheres pretas, gordas, pobres, onde a gente retrata a nossa realidade, o nosso cotidiano, mas, ao mesmo tempo, eu sei que exatamente por a gente ter essa cara, a gente termina recebendo um grau de cobrança muito maior, porque as pessoas acham que a gente pode e deve falar sobre tudo. Poucos minutos antes de eu entrar aqui, tinha uma pessoa me pedindo para responder alguma coisa, que ela queria que eu repostasse um vídeo. Eu ainda não tinha visto, porque eu não estava com acesso à internet, eu estava me preparando para esse encontro. E a primeira resposta dessa pessoa foi: então diga quanto é. Como se todos os nossos posicionamentos tivessem a relação com o preço. E aí, às vezes, nem todo mundo vai conseguir entender que essa tem uma leitura muito maior do que uma simples pergunta. É a leitura de achar que ainda podem pagar pela gente, por pessoas. Porque alguém me ligou, peço desculpas. De achar que podem pagar pelos nossos trabalhos, onde os nossos trabalhos têm uma relação direta com o que a gente pensa, com o que a gente defende. Então, nem sempre alguém vai poder pagar, até porque as minhas redes sociais perpassam pelos meus posicionamentos e pelas minhas crenças. Eu queria comentar uma coisa, que eu acho que a gente está vivendo isso bem forte nesse período de quarentena, que é como aquilo que a gente prega precisa estar, de fato, na nossa vivência. Não adianta a gente ter um discurso e, na vida real, a gente fazer completamente diferente. Eu tenho visto muito nas redes, e com certeza a galera que está aqui acompanhando essa live também deve ter percebido, como ocorreram casos de pessoas que acabavam se contradizendo no momento em que traziam postagens. Vou dar o exemplo. Se você diz é importante o isolamento, é importante, porque a gente sabe que cada vez mais a gente tem certeza disso, o quanto o isolamento social está sendo fundamental para a gente conseguir, em algum momento, algum futuro próximo ou distante, se livrar desse vírus de uma vez. Não adianta a pessoa dizer isso nas redes sociais e, no minuto seguinte, ela postar vídeos de que está encontrando em espaços de aglomeração, fazendo festa, se divertindo, não ligando para os cuidados de higiene, para os cuidados de segurança que a gente precisa ter nesse momento. E como a gente está numa geração muito forte de cancelamento na internet, isso se torna uma preocupação muito maior para nós, pessoas pretas, e aqui para nós, mulheres pretas. Porque a gente sabe que quando a gente comete algo que a internet entende como erro, algo que a internet condena, a gente é cancelado e a possibilidade da gente sair desse cancelamento é quase mínima. E eu sei que eu vivo isso muito, e você vive isso também. E o quanto isso que você foi falando aí antes, como a gente é cobrado, né? E essa cobrança é quase que diária, porque além de acharem que a gente tem que se posicionar sobre absolutamente todos os assuntos,
também quando a gente se posiciona, ainda tem a galera que vem contra ao nosso posicionamento e parece que não acompanha a gente nas redes. E aí a minha pergunta sempre é, se você me acompanha nas redes, você já sabe, um pouquinho pelo menos, de como eu penso. Então, não venha me cobrar sobre um assunto que eu não costumo falar, ou não venha me cobrar achando que só porque eu falo desses assuntos eu necessariamente tenho que falar disso todos os dias. Tem vários momentos, você está passando por uma gestação e seria tão incrível se você pudesse viver 100% essa gestação e ter o direito de viver essa gestação com todas as nuances, com todos os altos e baixos, com todos os hormônios que estão aí floreando dentro de você, e você não fosse cobrada a falar sobre os assuntos que a internet acha que você tem que falar. Imagina se você, num dia que você acorda, que é o seu dia de pré-natal, que é o dia de você acompanhar como está sendo o crescimento da sua filha, e você se depara logo de manhã com mensagens sequenciais das pessoas te dizendo, mas Tia Má, você não vai falar sobre isso? Como que você lida com essa cobrança e com esse sofrimento? Se me cabe aqui te perguntar e jogar essa bola para você. Eu vou te dizer que, assim, primeiro a gente adoece, né? A verdade é essa. A gente adoece a cada cobrança. Teve uma menina que, para mim, foi uma das coisas mais perversas que alguém poderia ter feito. Ela me mandou uma tragédia e eu pedi a ela eu falei, eu já me pronunciei sobre isso, e, por favor, eu tô evitando mensagens mais sensíveis, né, mais dolorosas por conta desse meu momento. E ela me disse que estava decepcionada comigo porque a gravidez não invalida nenhum profissional. E eu não tenho a menor dúvida disso, porque essa não é a minha primeira gestação, é a minha segunda. Eu trabalhei até meus 9 meses. Na semana de parir, eu estava trabalhando ainda. E como mulher preta, eu bem sei que gestação não invalida a gente, porque a realidade das mulheres pretas brasileiras é continuar trabalhando. Mas eu fiquei imaginando assim, né? Como às vezes as pessoas acham que o fato da gente produzir conteúdo para a internet, a gente perde um pouco da nossa humanidade. E uma coisa que eu fui. E depois desse comentário, esse comentário perverso, ele serviu exatamente para me dizer isso. Se as pessoas não vão ver a minha humanidade, eu preciso reconhecê-la. Eu preciso perceber que eu tenho um limite. E assim, às vezes eu não respondo, às vezes eu ignoro, às vezes quando eu percebo que aquilo é algo que vai me machucar, eu estou começando a me preservar, porque ainda tenho, né? Eu que respondo todas as minhas redes, todas as minhas respostas, sempre sou eu, não tem ninguém que responda por mim, sempre são respostas minhas, e foi isso daí que me deu o start de dizer assim, ó, eu vou precisar me preservar. Então eu comecei a dizer, não vou falar sobre isso, então não vou responder isso, exatamente para manter a minha sanidade. Eu descobri, Lua, e é esse exercício que eu faço, que é, eu não preciso, eu não devo, eu não mereço ter opinião sobre tudo. Porque se eu for, inclusive, dar opinião sobre tudo que me marca, eu não faço qualquer outra coisa, até porque eu continuo tendo a minha vida. Eu continuo limpando a casa, eu continuo cuidando do meu filho, eu continuo indo fazer pré-natal, eu continuo fazendo comida, daqui a pouco eu vou lavar o banheiro, que já está ali, a luz acesa, eu posso mostrar, ó, que eu já deixei de molho, para quando eu terminar aqui, eu ir lavar. Então, eu vou precisar entender que eu não consigo, e que é humano. É humano não dar conta de tudo. E aí eu descobri que nas minhas redes eu tenho muita gente que pensa semelhante comigo. E aí eu vou preferir que fiquem essas pessoas que compreendem a minha limitação. E compreender a minha limitação é ter um olhar humano e sensível sobre a minha pessoa. Alguém que apenas me cobra, não, de fato, não se preocupa comigo. Então, talvez seja alguém que não consuma meu conteúdo, porque está indo, inclusive, em contradição ao que eu prego. O que eu prego sempre é a liberdade, que as pessoas possam ser o que elas sejam. Uma das coisas que eu mais falo, e provavelmente eu vou fazer até um vídeo sobre isso hoje, é que a gente evite ficar em uma relação que perpasse apenas pela cobrança. E aí eu comecei a perceber que essa cobrança, às vezes, não está só no relacionamento, né, entre duas pessoas, na amizade. Existe essa cobrança também nesse mundo virtual. Eu também sei o quanto que você é cobrada. Tem um vídeo seu que me marcou muito, onde as pessoas te cobram e te responsabilizam pelo fato de você nunca ter tido uma relação. Onde as pessoas começam a te dizer o que você deveria fazer, sem ninguém parar para pensar o quanto que isso é perverso. Porque você, além de ter que lidar
com esse processo da solidão, ainda tem que lidar com esse processo da culpabilização da sua solidão. Então, assim, a gente precisa também refletir das nossas pequenas perversidades diárias. Eu até fiz uma postagem sobre isso hoje, onde a gente está sempre falando que as outras pessoas são tóxicas, mas a gente não consegue se reconhecer enquanto essa pessoa. E a rede social é um espaço muito tóxico, porque as pessoas se sentem confortáveis em dizer como é que as outras devem fazer e devem se comportar. E eu sempre digo, ser verificada na internet, né, ter aquele Vzinho ao lado do nome, te dá também uma chance maior de ser o motivo do escárnio e da violência de alguém. Sinistra. Eu devia só ficar aqui aplaudindo. Mas quero trazer uma coisa que a gente viveu agora, bem recente, que a gente ainda está vivendo, que é, a partir do assassinato do George Floyd nos Estados Unidos, começou uma onda muito grande aqui no Brasil, nas redes sociais, das pessoas quererem falar que vidas negras importam e trazer isso como slogan. E quando começou, eu lembro que no Natal, terça-feira, que foi a terça-feira que teve o blackout, que as pessoas colocaram a tela preta, eu comecei a perceber que eu vi aquela onda assim, de muita gente na minha página colocando também, e eu não sabia nem de onde tinha surgido. Quando eu fui pesquisar e tentar saber o porquê, como tinha começado esse movimento, e que aí fui entender que esse movimento tinha começado com uma galera da música, e aí a gente percebe como as pessoas gostam de, como disse seu filho Aladê, surfar no hype. Porque muita gente veio nessa onda colocando suas telas pretas e sem nem saber o porquê. E eu acho que é bacana a gente trazer aqui também a responsabilidade que a gente tem com relação ao nosso conteúdo, e aí eu falo para qualquer criador de conteúdo, seja ele um criador de conteúdo iniciante ou alguém que já está há mais tempo nas redes, e saber que quando a gente assume essa chancela de que somos influenciadores digitais, e que eu não consigo entender isso como uma profissão antiga, porque a gente fala disso há pouco tempo, mas a gente sabe que quando se usava o termo já há muito tempo, que é o formador de opinião, a gente cai no mesmo lugar. A diferença é que quando a gente se torna influenciador digital, porque a gente realmente está falando de redes sociais, internet e tudo mais. E quando começou esse movimento, nós, pessoas pretas, para a gente não era uma novidade falar que vidas negras importam, porque a gente já fala disso há muito tempo. Então, entender como as pessoas começaram a enxergar essa ação, essa atividade como uma forma de ganhar seguidor, de ganhar likes, e entender também como a branquitude conseguiu se beneficiar disso e como, de alguma forma, em determinados espaços, se tornaram protagonistas dessa causa. Claro que uma coisa que Tiamar fala muito, que eu acho fundamental dizer é quando a gente traz essa ideia de lugar de fala, porque as pessoas brancas se colocam dizendo não é meu lugar de fala, eu não vou falar sobre esse assunto, eu não vou comentar, isso é um problema de vocês. Muito pelo contrário, porque o racismo definitivamente não é um problema da negritude, é um problema da branquitude. Mas as pessoas precisam se informar e estudar como elas podem se posicionar. E não apenas pegar uma tela preta e colocar, e foi uma avalanche, porque eu lembro que no dia seguinte, Tiamar, não sei, acredito que com você tenha acontecido essa mesma coisa, que é no dia seguinte a gente começar a ver um monte de gente seguindo muito, assim, foi uma avalanche de pessoas me seguindo, eu ganhei 20 mil seguidores em 12 horas, e por um momento eu pensei, essas pessoas estão me seguindo por quê? O que elas estão esperando de mim? E aí é bacana Todo também... dia eu pergunto, eu digo, vocês que estão aqui, vocês sabem do que eu falo, que eu não quero ninguém chateado com tia. Eu falo de um negocinho, que às vezes... Aí eu vejo... Outro dia eu vi umas meninas assim me seguindo, as meninas famosas, que eu disse... Você já viu meus vídeos? Você tem certeza? Preocupada. Você tem certeza? E houve um movimento, que aí a gente vê como as pessoas fazem só para realmente surfar na onda, que é uma galera indicando o meu perfil para ser seguido, e essas pessoas que estavam indicando o meu perfil não me seguiam. O nome disso só pode ser incoerência, gente. Como é que você indica para seguir alguém e você mesmo não segue aquela pessoa? Você diz assim, esse é um conteúdo ótimo, você vai gostar, você vai curtir, mas você mesmo não segue. É porque às vezes alguém falou, menina, às vezes alguém disse.
Não, mas isso com certeza. Ô Lua, isso daí quando teve. Eu estou tentando formular aqui uma frase sem ser. Quando teve essa onda do blackout, eu me lembro que eu fiquei extremamente incomodada. E eu não postei tela preta, até porque eu falei. Pano preto sobre nossos corpos é o que mais acontece. Eu falei, eu não topo postar essa tela preta, porque a gente está sempre de luto. Quem é preto no Brasil vive de luto, e se a gente tiver um mínimo de consciência, a gente vai estar de luto a cada 23 minutos. Então, eu não topei. E eu falei que eu ia usar o meu espaço para divulgar a gente preta, ao invés de botar a tela preta. E eu acho que tem exatamente isso. Eu acho que o Brasil ainda é um país com a mente muito colonizada, onde a gente ainda tem o nosso modelo de luta antirracista, ainda se baseia nos Estados Unidos, ainda com todos os atrasos, porque a gente se baseia lá, mas a gente não se inspira nas ações reais que lá tem. Lá tem um processo de politização, de formação e de organização muito mais fortalecido do que o nosso, onde lá se exige realmente a participação de pessoas negras em todos os espaços. Se você liga a televisão dos Estados Unidos, você não percebe que a população negra lá representa apenas 13%, enquanto a gente aqui é 53%. Sabe? Então, assim, as pessoas não têm noção disso. Aqui no Brasil, se a gente começa a falar, e aí o que acontece aqui é exatamente, a gente tem um processo de protagonismo da branquitude tão forte que quando a gente que é preto fala que não tem gente preta nos espaços, as pessoas dizem que a gente está de mimimi, de vitimismo, reclamando. Quando uma pessoa branca vai lá e fala, as pessoas colocam aquela pessoa como desconstruída, como um grande militante da causa que está lutando por nós. Eu acho que essa síndrome ainda de Princesa Isabel, onde as pessoas não conseguem reconhecer nossas lutas, mas está sempre celebrando qualquer movimentação da branquitude. Então, a gente precisa falar sobre isso. E a rede social se tornou esse lugar. Muita gente começou a fazer sobre isso, por ter sido pautado pelas grandes empresas, né, do entretenimento que saem de lá do norte dos Estados Unidos, mas essas mesmas pessoas não conseguem ficar atentas às pautas produzidas pelos militantes do movimento negro aqui no Brasil. A gente não se ouve. A gente ainda importa os modelos de como nós vamos agir. Tanto que, assim, tem todo esse processo agora de ocupação das redes. E, por exemplo, quando eu fui convidada para ocupar algumas redes, eu me lembro que eu também fiquei incomodada e fiquei refletindo e achei melhor não aceitar. Então, eu decidi não aceitar ocupar perfil de pessoas brancas com um número maior do que o meu, onde elas me pediam, exatamente por perceber que isso não ia surtir tanto efeito. E hoje em dia, eu fico acompanhando os meus amigos, até por uma questão de solidariedade. Acompanho meus amigos e minhas amigas que estão ocupando o perfil de pessoas brancas e eu percebo a perversidade que essas pessoas recebem. Onde tem gente que fala, você está fazendo o que aí? Eu quero ver fulano. Eu entrei aqui para ver fulano, não entrei aqui para te ver. Então, assim, essa hype de ser antirracista já passou. A gente tem muita dificuldade de reconhecer que a gente vive em um país racista. Você apresenta um programa num canal fechado de maior audiência, sabe? O GNT. A GNT é uma grande empresa de comunicação, tem uma grande audiência e era para você ter, no mínimo, 2 milhões de pessoas te seguindo. Só que você é preta e gorda. E quando as pessoas olham para sua cara, as pessoas parecem que não querem te ver. Exatamente porque, ainda que a gente lembre que nós somos 53% da população brasileira, nós somos as pessoas com menos acesso à internet. Porque muitas vezes as pessoas querem ainda responsabilizar as pessoas pretas, só que as pessoas esquecem que nós temos menos acesso à internet, nós temos menos, e até quem tem acesso à internet tem menos tempo para consumir. As pessoas também esquecem que a internet não é um espaço tão democrático assim como todo mundo pensa e se engana. A internet ainda é um espaço muito restrito. Então, a gente precisa também fazer essa avaliação constante. Sabe? Então, assim, todas as vezes que eu olho para o conteúdo de pessoas pretas, eu fico imaginando como é um processo doloroso para a gente. Porque, assim, na maioria das vezes, a gente está ali naquele processo também da solidão, onde a gente termina falando por um pequeno nicho, sabe? Eu tenho certeza, eu nunca vi as suas informações no seu Insta, mas eu tenho certeza que você é seguida, na sua maioria, por mulheres. Sim. E por mulheres pretas. Mulheres pretas, sim.
sabe? E assim, e a gente sabe disso, porque e isso daí é a maior prova de que existe uma mentira que foi proliferada sobre a gente, de que a população negra não se apoia. E eu acho que você, eu, somos exemplo do quanto que isso é uma grande falácia. Porque se a gente ainda faz esse mínimo de barulho na internet, é porque são as pessoas iguais a gente que nos fortalecem. São as nossas e os nossos que falam da nossa existência. São os nossos e as nossas que asseguram a nossa permanência. Maravilhosa! E deixa eu completar, porque agora a gente já está dando aqui meia hora, já já vão expulsar a gente, que Te Amar tem um quadro agora semanal no programa Encontro com Fátima Bernardes na Rede Globo, todas as sextas-feiras. O quadro você viu, e é um quadro que fala sobre, de uma forma muito bem-humorada, sobre a programação que está rolando em todo um só Globo, somos todos um só Globo, então em todos os canais possíveis que estão ligados à Rede Globo. E ela consegue, porque ela é tão incrível, eu estou falando na terceira pessoa, né? Como se eu não estivesse falando aqui diretamente para você. Mas é porque você é tão incrível que você consegue trazer a nossa negritude não só no seu corpo, porque você é um corpo preto na TV, você é uma mulher preta, gorda na TV, aberta na TV de maior audiência do Brasil, da América Latina, e você consegue trazer a nossa negritude. Então tem um desafio da estátua Te Amar, onde vocês fazem as fotos com estátuas e não precisa sair de casa para fazer isso. Pode procurar na internet ou procurar fotos que vocês já tenham tirado com estátuas de personalidades negras e que você usa essa hashtag desafio estátua Te Amar e coloca nas redes para poder ela comentar no programa. Esse quadro é incrível, gente, vocês têm que assistir. Eu paguei a Luana para ela fazer essa fala, tá? Eu vou depois terminar aqui. A gente não combinou, não. A gente não combinou porque a Maíra, inclusive, nem gosta disso. Aí por isso que tem que fazer assim na surpresa, no ao vivo, para não dar tempo dela reclamar. E eu só não posso desligar aqui em sua cara, porque... É que ela faz isso também, ela desliga na minha cara, mas aqui é live. Então aí não dá, tá? Gente, espero que esse papo tenha despertado alguma coisa em vocês, despertado principalmente esse sentimento da nossa responsabilidade com as redes sociais. As redes sociais não são espaços que não tenham uma efetivação, que não tenham uma resposta, que são espaços não só de trabalho, não são espaços só comerciais, mas são espaços também de militância, de reflexão, de troca. Então, que a gente tenha responsabilidade com os conteúdos que a gente traz, porque se queremos e somos criadores de conteúdo, que a gente possa utilizar sempre a favor do nosso povo e a favor das nossas bandeiras e a favor do que a gente acredita. Que a gente tenha responsabilidade muito com esse espaço. Obrigada, Te Amar, por estar aqui com você, porque a gente tem mais ou menos uns 29 grupos em comum no WhatsApp. E aí, não bastasse isso, a gente está aqui conversando com a galera e trazendo um pouquinho da nossa experiência. Obrigada, Luana Xavier. Muito bom falar com você, porque para além que a gente tenha 29 grupos, 29, você ainda falei no plural, 29 grupos de WhatsApp, aqui a gente está falando de forma profissional e aqui é o espaço que eu tenho que falar mesmo para o mundo saber o quanto que eu te admiro como produtora de conteúdo, porque a gente às vezes não fala para amiga, mas precisa falar e celebrar a profissional. E que a gente entenda, gente, que seguir pessoas pretas não é apenas porque a gente é legalzinho, a gente, eu vou dar like para provar que eu não sou racista. Tá vendo? Eu sigo gente preta. É que a gente siga realmente porque a gente coaduna com as ideias que aquela pessoa propaga. Que a gente tenha a compreensão de que a internet é um espaço também de formação e que muitas vezes, para a gente fazer aquele material, a gente estuda, a gente dá uma lidinha em um livro, a gente se organiza. Mais uma coisa. Leiam, comprem Como se livrar de um relacionamento. Peraí, que eu faço propaganda da amiga aqui. Também até. Como se livrar de um relacionamento ordinário de Te Amar, Maíra Azevedo, da editora G. É isso, gente. Consumam o nosso conteúdo, mas não só o nosso conteúdo gratuito. Consumam também o nosso conteúdo pago, porque a gente também tem boleto para pagar, tá, gente? Que massa maravilhosa. Obrigada, gente.